Estamos aqui com o professor Eliezer, professor de redação, língua portuguesa, um excelente professor. Estamos aqui no nosso ambiente, que é a sala de aula, e nós vamos conversar hoje sobre uma das atividades que aparecem no MOA, no Manual de Observação de Aves, que é a atividade que trata sobre a produção de um texto, uma modalidade que não é muito comum, né? A gente ouvir falar, deve ser comum em língua portuguesa, mas a gente acaba ouvindo pouco, apesar dela estar bem próximo da gente, né? Que seria o artigo de opinião. O que você pode falar para a gente aí sobre o artigo de opinião, Eliezer? Bom, João, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por participar com você desse bate-papo. Bom, o artigo de opinião é um gênero textual que se trabalha bastante em sala de aula, sim, no ensino médio, e porque é cobrado em vestibulares. Não é cobrado no vestibular, na prova do Enem, virou um vestibular, né? Certo. Vestibular nacional. Mas é um gênero textual cobrado, sim. Os livros didáticos, eu posso dizer que todos trazem explicitação, esclarecimento do que é um artigo de opinião e a atividade sobre ele. Mas é bom nós reforçarmos, sempre conversarmos sobre essa modalidade de texto, porque é uma modalidade de texto que está se generalizando. Todo mundo está fazendo, todo mundo tem a oportunidade de usar um espaço, por exemplo, na internet, para fazer um texto, como se um artigo, em que ele expõe um parecer, uma opinião sobre um tema. Um determinado tema. É uma modalidade que permite uma possibilidade de exploração rica em termos de produção, na sua opinião? Eu considero que ele tem um papel de via dupla. Por quê? Ele não só promove um estímulo a produções consistentes, como o artigo de opinião é uma importante forma de avaliação do conteúdo e do domínio de quem escreve. Entendi. Então, ele serve como estímulo, mas ele serve até mesmo como uma averiguação de quem está escrevendo o artigo. O artigo de opinião deixa o emissor em evidência, né? Entendo. Ele tem o poder de influenciar, mas ele está numa condição de ser avaliado. Entendo. Eliezer, quais seriam as características do artigo de opinião? O que o estudante que estivesse em produção do artigo de opinião, o que ele deveria pensar em termos teóricos? O artigo de opinião se caracterizaria por? Sim. Então, o artigo de opinião ele tem dois aspectos fundamentais também. Ele é identificado, o texto é identificado como artigo de opinião pela função social que ele cumpre. O que é um artigo de opinião? É um texto publicado em periódicos, jornais ou revistas, pelo qual o articulista, ou seja, o escritor do texto, expõe seu parecer, seu ponto de vista a respeito de algum tema do interesse do público leitor daquele periódico. Entendo. Então, ele tem o papel de formar opiniões, ele tem o papel de expressar a opinião do articulista e, às vezes, o leitor compra para saber a opinião dele. Entendo. Então, ele é um importante produto de venda dos periódicos. Você fala isso em relação a periódicos, né? Periódicos, ele é colunistas que são famosos, né? Exatamente, ele é um dos... Existem empresas que trabalham com essa política editorial. A Veja trabalha, a revista Veja trabalha e um dos carros-chefe de venda da Veja são os articulistas. E deixa eu te fazer uma pergunta em relação à produção do texto. Então, o estudante teria que ter uma opinião, ele teria que emitir uma opinião. No caso da situação que foi apresentada no MOA, nós enfrentamos uma situação em que o estudante está dentro de uma situação hipotética, e nessa situação hipotética, ele tem que se posicionar, sendo morador de uma cidade hipotética, favoravelmente ou desfavoravelmente à observação de aves. Como textos de apoio, são oferecidas duas situações. A primeira situação fala a respeito de uma coruja da América do Norte, muito bonita, que os fotógrafos, no afã de desejarem uma fotografia excelente, acabam atraindo esse bicho com animais que são comprados em pet shops. Sim. E isso pode transmitir doença, pode atrair o bicho para próximo do ser humano e aumentar o risco de acidentes com esse bicho. Ou seja, esse primeiro texto ele apresenta com certeza aspectos que são bastante negativos e coloca a busca pela foto perfeita numa perspectiva negativa. No segundo texto,
nós criamos uma situação hipotética de uma cidade em que o estudante mora e que ele teria que se posicionar através de um artigo de opinião em relação à criação de um programa de observação de aves pelo município, o prefeito estimulando a observação de aves em cima de uma avezinha muito bonita que nós temos até aqui no Cerrado, que é o machalalagá, uma ave linda, muito difícil de ser vista, então muita gente está em busca dessa ave, a gente considera na observação de aves como um verdadeiro fantasma, todo mundo sabe que tem, mas quase ninguém vê. E na cidade esse bicho ele é comum e a comunidade local começa a utilizar, a observar, começa a guiar as pessoas em busca dessa ave e também começam a alimentar essa ave com tenebro, que é uma larvazinha de inseto. E o estudante ele teria que emitir a opinião. E a dúvida que eu faço para você, como professor de língua portuguesa, e com certeza isso para os professores que vão aderir ao projeto é uma dúvida muito esclarecedora, é que, na verdade, então não existe um gabarito, né? O estudante ele poderia tanto se posicionar favorável, e aí ele teria que argumentar em cima disso, como também poderia se posicionar um outro estudante de forma desfavorável, e não haveria um gabarito, então. Eu tenho que me posicionar a favor, eu tenho que me posicionar contra. Como é que você vê isso? Existem critérios para julgar se o artigo de opinião está bom, Sim, está bem escrito ou não. Ótimo. Né? Não vai ser, evidentemente, só pela opinião. Pela posição que ele tomou favorável ou desfavorável. Porque aí é a flexibilidade, né? Os olhares são distintos. Por exemplo, naquele primeiro caso da coruja americana, há um problema a se discutir. Todo problema pode ser julgado de forma diferente. Me desculpe, Eliezer, e talvez ele não precise se posicionar nem favoravelmente nem desfavoravelmente, talvez ele possa levantar a questão abordando os dois pontos e colocando isso jogando luz nessa questão. Uma coisa é indiscutível, um artigo de opinião tem que problematizar. Entendo. Problematizar é estabelecer, entre outras relações de raciocínio, uma relação de raciocínio fundamental em toda problematização é causa e efeito. Entendo. Pensando assim mais Entendo. Dentro da gramática, inevitavelmente vai usar estruturas de orações causais, orações conceptivas, explicativas, conclusivas. Tem uma previsibilidade de um instrumental linguístico que vai fazer parte desse texto. Tem que aparecer, né? Tem que aparecer. Isso vai qualificar o texto dele. Exatamente. Então, um corretor ele observa isso. Entendi. E esse raciocínio deixa marcas linguísticas. E se ele deixa marca linguística, então eu posso fazer o percurso contrário, ou seja, eu vou procurar essas marcas linguísticas. São conjunções como porque, uma vez que, depois, né? Tendo em vista que essas presenças dentro do texto marcam que a pessoa está, de repente, estabelecendo relações. Quais são as causas do problema? Quais são os efeitos do problema? Aí eu chego às ideias. As ideias são consistentes? É outro julgamento que eu faço. Agora, para que caminho que ele vai encaminhar seus raciocínios? Aí são vários. Por exemplo, em relação à coruja, como eu estava dizendo, o articulista pode, evidentemente, perceber o problema e encaminhar soluções, ou discutir possibilidades de soluções. Uma solução, por exemplo, que ele poderia refletir é a fiscalização ou o estabelecimento de critérios de que alimentos usar para promover um momento de fotografia com a coruja. Entendo. É como se você estivesse trabalhando aí, por exemplo, com Porque se é esse o risco, como resolver o risco? E uma intervenção pública, por exemplo, né? O poder público poderia agir, por exemplo, determinando qual área do município poderia ser visitada e quais as áreas que não poderiam ser visitadas, né? Mantém a visitação. Criando aí um sistema de normas. Exatamente, compromete menos o que eu posso dizer, da qualidade de vida do em termos ambientais gerais, né? Preservação. O impacto sobre a população observada. São opiniões. Alguém pode definitivamente não encontrar esses caminhos, não concordar com esses caminhos e ser terminantemente contra essa observação. E ainda assim a resposta considerada como dentro daquilo que seria aceitável para o artigo de opinião. Tem consistência. Entendo. Ou ainda ele ser definitivamente favorável à prática que se observa, porque ele vai fazer aí já pode aplicar outras relações de raciocínio, como de contraste, comparação, e perceber que o ganho é maior em permitir a observação, porque permite-se uma consciência
de preservação pelo conhecimento da existência do animal. Entendo. Bom, é uma possibilidade. Nós temos essa atividade proposta, ela foi proposta, pensada inicialmente para uma interdisciplinaridade entre língua portuguesa e biologia. Você acha que outras disciplinas poderiam participar dessa atividade? Acredito que sim. Parece que fundamentalmente as duas disciplinas. Elas são as disciplinas... Significa que um professor de português que vai trabalhar uma produção de texto dessa, ele não pode trabalhar uma produção de texto dessa sem conhecer fundamentalmente o assunto, que é a observação de aves. E também o professor de biologia não pode vai trabalhar isso na sala sem conhecer a modalidade de texto, né? Exatamente, a tipologia, porque é um texto argumentativo, né? O texto argumentativo tem flexibilizações e tem alguns rigores, né? Pela tipologia textual, estamos falando da estrutura do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, como introduzir, que estratégias de introdução que há. Ele tem que ter essa noção, porque ele vai apresentar estratégias para os alunos. Afinal de contas, o trabalho é de ensino, né? Ensino-aprendizagem. Então, ele tem que ter alternativas. Eu não posso me aventurar numa atividade dessa e delegar, por exemplo, toda a responsabilidade da produção textual para a língua portuguesa, porque, na verdade, deixaria de ser uma atividade interdisciplinar, né? Ela seria interdisciplinar na medida em que as duas disciplinas básicas estivessem trabalhando juntas, né? Eu me arrisco a dizer que se os colegas que estão aderindo ao projeto MOA pudessem, seria uma oportunidade muito rica, não sei se você concorda comigo, se os dois professores pudessem entrar nos encontros. E aí, João, que outra disciplina poderia trabalhar qualificar mais o trabalho? Tá? Eu acho que disciplinas da área de humanas, né, seriam importantes. Sociologia daria muita coisa para usar, né? Perfeitamente. A geografia política, porque é importante ter noções sobre isso, porque os desafios da observação são diferentes, né? Dependendo do local. Com certeza. Né? Se imaginar, por exemplo, que no Brasil nós temos mais de 1.900 espécies de aves e o número de observadores é pífio, é muito pequeno, e quando eu comparo com os Estados Unidos, que tem um número muito menor, praticamente a metade, e eu tenho quase 40 milhões de observadores de aves. Então tem um aspecto cultural muito pesado em cima disso. Não sei se eu estou sendo radical, mas o que se observa num deserto? Tem muita coisa. Pois é. Essa, inclusive, é o grande lance, Eliezer, desse projeto MOA. Ele tem um objetivo que tem que ficar muito importante para o professor que está assistindo a gente. Não é que o ensino tradicional, o ensino baseado na aula expositiva, ele seja ruim. Não é isso. Mas é que a monotonia metodológica, ela não é legal. Então, o projeto em si, ele tem um grande objetivo: fazer com que o professor saia em busca de novas metodologias. Por exemplo, essa, né, que nós estamos discutindo aqui, a produção de um texto, mas a produção de um texto de uma modalidade específica de língua portuguesa, que exigiria do professor de biologia, no mínimo, uma predisposição para trabalhar em conjunto com língua portuguesa, para entender como funciona a criação de uma modalidade de texto que não faz parte do nosso trabalho. Dificilmente você vai perceber, a não ser os biólogos que estejam trabalhando para veículos de comunicação. A maior parte dos professores de biologia não trabalha com produção de texto para artigo de opinião. Mas a tentativa do projeto é usar a ave, no caso, esse problema que foi criado, para que novas metodologias sejam utilizadas. E nessa nova metodologia, o mais legal, né, é que, eu não sei se você percebe, o eixo estruturador da atividade não é o professor, é o articulista, que no caso é o estudante. Então, talvez o grande papel dos professores seja oferecer recursos para que esses estudantes formem opiniões e argumentem favoravelmente em relação a elas. Lá no ambiente virtual... Que sejam trabalhados esses conteúdos de modo que haja uma diversidade de opiniões. Com certeza. Porque se ele conseguir, num universo de uma sala de aula, uma diversidade de opiniões... A missão teria sido cumprida, eu concordo com você. E nós ainda temos no ambiente virtual, lá no Google Classroom, para o colega que está assistindo, nós temos vídeos, como esse que nós estamos produzindo aqui, e temos também artigos. Então tem um artigo lá muito bom da Atualidades Ornitológicas, que é
uma revista brasileira de observação de aves, e que nessa revista há um texto preciso onde o autor ele escreve a respeito do impacto que a observação de aves pode apresentar. Por quê? Parece que a observação de aves ela é incapaz de provocar dano ambiental, mas ela provoca dano ambiental. Ela provoca dano ambiental e ela pode provocar ganhos econômicos. Isso, então se tem ganho econômico, a questão econômica entrou, aí nós temos uma possibilidade muito rica de exploração em termos de educação ambiental, que é um tema que nós precisamos trazer para a escola. A escola tem que colocar a educação ambiental na pauta. E é muito difícil a gente trabalhar com a educação ambiental a não ser ancorado numa situação. Então, essas situações onde eu tenho estudo de caso, ainda que nesse caso seja uma situação hipotética, e ela foi criada exatamente para as variáveis serem mais fáceis de serem controladas pelo professor, pelos professores que vão trabalhar, ainda assim é uma atividade que tem um potencial muito rico para a exploração. Eliezer, eu queria que você provavelmente vai estar falando para professores de biologia que vão estar trabalhando com professores de língua portuguesa. Sim. Qual a recomendação que você daria para esse tipo de trabalho? Que conselho que você daria para os colegas que vão se propor a realizar a atividade de elaboração de artigo de opinião para os professores que eventualmente serão os de biologia como de língua portuguesa? Bom, eu apenas reforçaria aquilo que eu já sugeri aos professores de redação, que aprofundem ao máximo possível o conhecimento sobre aquilo a respeito de que os alunos vão escrever. Neste caso, o MOA, né? Isso. A observação de aves. Isso. No que diz respeito aos professores de biologia, que eles têm um estreitamento, uma familiaridade com o gênero artigo de opinião. Se possível, até escrevam um artigo de opinião, como treinamentos e tal, porque a modalidade, ou o gênero, de fato, infelizmente, né, João, não faz parte do dia a dia do professor de biologia. Não faz. Não faz. Então, ele tem que se inserir nesse contexto, porque aí ele terá propriedade para orientar os alunos e até compartilhar experiências da escrita que ele teve. Entendi. Né? O conhecimento, neste caso, adviria, com certa obviedade, da leitura de artigos de opinião, que não precisam ser artigos de opinião do assunto. Entendi. Sobre o assunto. Então, na verdade, ele precisa se familiarizar com o gênero para entender como ele funciona e, assim, direcionar o seu estudante para uma escrita que seja mais coerente com essa modalidade. Né? Exatamente. Ou seja, cada macaco no galho do outro. Isso. Eliezer, eu gostaria de agradecer, é um prazer tê-lo aqui com o nosso projeto MOA, um projeto que está nascendo. Como eu te falei, tem o objetivo aí de estimular essas parcerias, né? Parcerias que são muito positivas. Eu acredito que a gente só consegue ser interdisciplinar se a gente tiver vontade. Exatamente. Porque é mais fácil cada um ficar na sua própria caixinha ali, né? Né? E essa é a proposta. E ela prova de que ela é possível, a prova que nós dois estamos aqui discutindo sobre ela, né? Gente, obrigado, era isso, eu que agradeço. Queria agradecer ao professor Eliezer pelo tempo dele aqui e a gente se vê em outra oportunidade.